Matemática básica, revisão, semana 5. A quantidade de pregos necessários para se confeccionar no sofá é a razão de 1 para 8 da quantidade de rebites. Então, para cada 8 rebites, eu vou usar um prego. Tem-se que a quantidade de rebites é inversamente proporcional à quantidade necessária de tubos de cola, com uma constante de proporcionalidade igual a 80. Nesse caso, nessa parte do problema, nós vamos colocar que K, que é a constante de proporcionalidade, é igual a 80. E como nós temos quantidades de rebites e cola inversamente proporcionais, eu tenho que x vezes y igual a 80. Eu tenho 2 tubos de cola, então eu posso substituir y por 2. Então, x vezes 2 igual a 80, portanto, x igual a 40. 80 dividido por 2, 40. Nós sabemos que a quantidade de pregos em relação aos rebites é de 1 para 8. E nós sabemos também que nós temos 40 rebites. Portanto, montando uma proporção, eu sei que de 8 para 40, eu multipliquei por 5. 5 vezes 8, 40. Portanto, eu vou multiplicar 1 vezes 5, 5. 5 será a quantidade de pregos. Então, nós vamos usar 40 rebites e 5 pregos. Pergunta 2. Na razão representada pelo quociente A sobre B, lê-se A está para B. Pergunta 3. Temos que, em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É a propriedade fundamental das proporções. Pergunta 4. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma cresce e a outra cresce na mesma proporção, ou quando uma decresce e a outra decresce na mesma proporção. Pergunta 6. Dividindo o número 2.800 em partes diretamente proporcionais aos números 3, 4 e 7, obtemos, respectivamente, vamos chamar x mais y mais z de 2.800 e vamos lançar mão da constante de proporcionalidade. Então, como eu quero dividir em partes proporcionais a 3, 4 e 7, então eu vou colocar x igual a 3k, y igual a 4k e z igual a 7k. Somando 3k, 4k, 7k, eu tenho 14k. 2.800 dividido por 14k igual a 200. Agora é só multiplicar o x, o y e o z por 200. X, 3 vezes 200, 600. Y, 4 vezes 200, 800. Z, 7 vezes 200, 1.400. Se nós somarmos as três partes, nós temos 2.400, que é o número total que eu queria dividir em partes proporcionais. A razão entre a idade de minha mãe e a minha é de 5 para 3. Se eu possuo 21 anos, a idade de minha mãe é... se eu tenho 21, 3 vezes 7, 21, 5 vezes 7, 35 anos. Minha mãe tem 35 anos. Pergunta 8. Vamos usar a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, x vezes x mais 2, aplicando a propriedade distributiva, e 4 vezes 2, 80. Então, x ao quadrado mais 2x, passo o 80 para o primeiro membro, menos 80 igual a zero. Temos uma equação do segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau, encontramos como resposta 8 e menos 10. Pergunta 9. Em uma das coleções de meu irmão, existem 86 miniaturas de carros de corrida e 56 miniaturas de motos de corrida. A razão entre o número de miniaturas de carros e o número de miniaturas de motos é só montar uma razão e simplificar aí. No caso, simplifiquei por 2. Em uma escola, a razão entre o número de meninas e o número de meninos matriculados é de 4 para 3. Se o total
possui 280 matriculados, o número de meninos matriculados é D. Então, o número de meninas é X, número de meninos é Y, está 4 para 3. Se eu somar X mais Y, dá 280. Então, eu monto a seguinte proporção. X mais Y sobre Y é igual a 4 mais 3 sobre 3. Multiplicando o cruzado, eu vou ter que Y é igual a 120 meninos. Para achar o número de meninas, é só subtrair 280 de 120, 160. E aí, estamos com o problema resolvido.